Olá a todos, colegas. Mais uma vez, estamos aqui na quarta temporada do Sobedcast. Eu sou o Ermelindo Della Libera, de São Paulo, da Comissão Científica da Sobed. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para entrevistar o Dr. Gustavo Andrade, de São Paulo. O Dr. Gustavo é membro da Sobed, membro da Comissão Científica e da Sobed São Paulo, da Sobed Nacional. O Gustavo também é professor livre docente pela USP e coordenador e gerente do serviço de endoscopia do Hospital Albert Einstein. Olá, Gustavo, tudo bem? Boa tarde, Belindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando no Sobedcast. É minha primeira experiência. Ótimo, maravilha. Nós vamos conversar sobre a colangioscopia no transplante de fígado, né? Mas nós vamos começar primeiro, Gustavo, falar sobre um pouco mais, antes de entrar especificamente nesse assunto, sobre o papel da CPRE no transplante de fígado, né? Para depois a gente afunilar um pouquinho no papel específico da colangioscopia no transplante de fígado, de que maneira ela contribui, né? Então, hoje o transplante de fígado, ele tem algumas complicações, né? Entre elas, o que mais nos interessa é a estenose e as fístulas. E eu queria saber de você, que tem bastante experiência nesse assunto, o que chega para você de complicações de pós-transplante de fígado e de que maneira nós podemos interferir nessa evolução positivamente, do ponto de vista endoscópico. Bom, é bom deixar bem claro, Renê, que o transplante de fígado, felizmente, hoje em dia, ele é uma realidade no Brasil e é um transplante que funciona muito bem. Sim. Né? Só para você ter uma noção, segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, por ano o Brasil realiza mais ou menos 2.000 transplantes de fígado. Tá? E é a maior cirurgia que a gente tem no tubo digestivo. Então, Sim. É uma cirurgia de grande porte, mas é uma cirurgia extremamente benéfica para os pacientes. Mas, infelizmente, como todo procedimento, ele cursa com algumas complicações. E no nosso caso, as que mais dizem respeito à endoscopia são as complicações biliares do transplante hepático, como você mesmo disse, principalmente as estenoses de anastomose ou as fístulas de anastomose. Tá? Só para ter uma noção de literatura, nós estamos falando aí de uma morbidade de mais ou menos 20% e, eventualmente, a mortalidade pode chegar a 10%, dependendo de como ela é abordada. Então, se a gente parar para pensar 2.000 transplantes por ano, nós vamos ter pelo menos 400 novos pacientes que podem cursar com estenose por ano só no Brasil. Certo, que vem encaminhados para a gente tratar, né? Isso. E de que maneira esses pacientes, por exemplo, chegam para a gente? Qual a apresentação clínica? De que maneira eles chegam? Eles chegam numa fase precoce, podem chegar alguns dias depois, são pacientes graves? De que maneira você tem encontrado esses pacientes? A gente pega pacientes com estenose pós-transplante na fase aguda, e também estenoses tardias, que a gente acha que elas são mais comuns no começo, mas a gente chega o paciente com 5, às vezes 10 anos de transplante que podem evoluir com estenose. Então, é uma complicação que pode vir agudamente ou a longo prazo. Tá? Quando as pessoas começaram a fazer transplante no Brasil, a gente tinha uma taxa de estenose de fístula muito grande. Aham. Felizmente, passou a curva de aprendizado, as técnicas evoluíram nos últimos anos, então hoje em dia a gente tem uma frequência e uma incidência muito menor de estenose. Certo. Existe diferença entre os transplantes de doador falecido e de transplante com doador vivo? Com certeza. Quando você tem um doador vivo, as anastomoses elas são menores, os ductos são menores. Sim. Consequentemente, a chance de estenose é maior. Tá? Quando você usa um doador cadáver, você tem uma anastomose de um ducto maior. Então, ela é tecnicamente mais fácil e ela cursa com menos estenose, menos Certo. complicações. Perfeito. Ô, Gustavo, esse é um desafio, né, para o médico que lida com CPRE, né? Então, quando esse paciente chega, como é que a gente deve se preparar antes de fazer a CPRE? Esse paciente, ele merece algum estudo antes de fazer a CPRE? Como é que a gente se prepara antes de fazer esse exame? O ideal é que a gente já tenha um mapa
do que a gente vai fazer. E isso é conseguido pela coluna de ressonância. Coluna de ressonância. Então, o paciente deve chegar para a gente com uma boa coluna de ressonância, onde você consiga entender o que está acontecendo. Perfeito. Porque uma limitação do nosso método, Ermelindo, como você muito bem sabe, é que a gente é muito bom para ver lesões. Mas a gente não é tão bom assim para não ver ductos que às vezes não são opacificados. Então a gente acha que está fazendo um exame normal, a gente injeta contraste e a gente deixa de ver alguns ductos, né? Então se a gente tem uma colangiorressonância antes da CPRE, eu já sei se eu tenho que focar na via esquerda, se eu já tenho que focar na via direita, se eu tenho uma ou mais estenoses. Então facilita muito a nossa abordagem saber o que a gente vai fazer. E isso a gente consegue com a coluna de ressonância. Lembrando sempre que a gente tem sempre a ideia de ser um exame terapêutico, né? Isso. Não é um exame diagnóstico, né? A CPRE, né? Cada vez mais a gente faz menos CPRE diagnóstica, porque a CPRE, querendo ou não, é um procedimento invasivo que cursa com complicações, inclusive mortalidade. Se a gente pode evitar uma colange diagnóstica com uma ressonância magnética bem feita, por que fazê-lo, né? Perfeito. Bom, então nós recebemos esse paciente, ele tem uma estenose, vamos trabalhar com a ideia de um paciente que é o mais comum, que é um doador, um transplante de doador falecido, que é o mais comum. E ele tem uma estenose de anastomose ducto-ducto, que é o mais comum, né? E ele tem uma suspeita de estenose, vista pela ressonância. E esse paciente é indicado uma CPRE. Ele vem para a gente para o exame e é feita uma colangiografia endoscópica, né? Esse paciente, você identifica uma estenose. Qual que é a sua estratégia de tratamento? A gente sempre começa fazendo a colangiografia e injetando o contraste para a gente ver aonde está a estenose, né? E para ver como está a via biliar acima dessa estenose. Então a gente tem que estudar muito bem a estenose em si. E aí, o grande dilema do endoscopista é conseguir passar um fio-guia pela estenose. A gente acha que é fácil, é simples, mas às vezes não é, porque dependendo de como a anastomose foi feita, às vezes elas não estão alinhadas, às vezes é uma anastomose mais posterior ou lateralizada, e a gente tem muita dificuldade para passar o fio-guia. Depois que o fio-guia passa, você está com grande parte do problema resolvido, porque aí você consegue dilatar essa estenose e colocar uma prótese plástica, uma prótese metálica, dependendo do que você vai fazer. Mas o nosso grande dilema é vencer a estenose, tá? Esse é o primeiro ponto, então, fundamental, né? É. Nesse momento, é preferível não injetar muito contraste, né, Gustavo? A gente injeta pouco, o suficiente para você ver o ducto na parte distal, o ducto do receptor, né? Não, que ele já tinha, e ver a o tamanho da estenose, a extensão da estenose e o que está começando acima, tá? Sem injetar muito para fazer hipertensão intrahepática, né? Lembrando que esse paciente é um paciente que usa imunossupressor, geralmente uma condição grave, e ele deve usar antibiótico, ou não? É recomendável. Recomendável. A gente, quando faz colange e você consegue drenar a via biliar, você não necessariamente precisa de antibiótico. Mas se você pensa em fazer uma colangioscopia, que nós vamos falar daqui a pouco, aí é recomendável fazer antibiótico sempre. Perfeito. Num primeiro cenário, que é um cenário que todos nós gostaríamos de ter, você conseguiu passar o fio-guia, vamos dizer, às cegas só se utilizando da radioscopia, né? E aí você fez a opção, então, tem duas formas de se tratar, ou o tratamento com dilatação da estenose e colocação de múltiplas, ou o número possível de próteses plásticas, ou a colocação de uma prótese metálica. Nesse momento, só uma dúvida, Gustavo, existe diferença que você comentou que a estenose pode ser precoce, né, até 30 dias, ou tardia. Você tem alguma estratégia diferente se o paciente acabou de fazer o transplante recente, ou se é, como você comentou, um transplante mais tardio, em termos de prótese metálica ou plástica? A nossa conduta é estenoses que acontecem até 30 dias do transplante, a gente vai tratar com uma prótese plástica. Certo. Estenoses mais tardias, depois de 30 dias, a gente já tem a tendência a preferir a colocar a prótese Porque metálica. a anastomose é muito precoce, Exatamente. pode ter um... E a gente sabe que a força da prótese metálica é muito grande, ela pode romper essa estenose, essa anastomose muito recente. Então, coloca uma prótese de 10 e espera um tempo,
e depois troca para uma prótese Passado metálica. isso, então, esse paciente vai seguir num tratamento. Quanto tempo depois esse paciente vai seguir para tratamento endoscópico? Isso é uma coisa muito importante. A gente começa o tratamento endoscópico e, em geral, a gente trata esses pacientes por 1 ano. Tá? Quando a gente opta por prótese plástica, o ideal é colocar sempre o maior número possível de próteses, trocando a cada 3 meses. Então, o paciente chegou, com 1 mês a gente põe uma prótese, depois de 3 meses ele volta, a gente vai tentar colocar 2, 3, 4, ele vai voltar 3 meses depois, a gente vai tentar colocar 4, 5, 6. Nós temos pacientes que já tiveram mais de 10 próteses em uma CPRE só. Então, a gente tenta sempre colocar o maior número possível de próteses para poder manter essa anastomose aberta, pérvia. Uhum. Quando a gente opta pela prótese metálica, a grande vantagem dela é que você põe uma prótese e você volta 1 ano depois para retirar essa prótese. Então, a plástica você tem que trocar de 3 em 3 meses e a metálica você coloca e tira depois de 1 ano. Mas nas duas situações a ideia é seguir esse paciente, quer dizer, tratá-lo até 1 ano, O ideal é tratar quando sempre 1 então ano. se reavalia o resultado do seu tratamento. Exatamente. Os dois métodos funcionam muito bem. A gente sabe que se você conseguir colocar várias próteses plásticas durante 1 ano, ou você colocar a metálica de 1 ano, a gente vai ter aí 80 e tantos, 90% de sucesso técnico, de sucesso clínico, depois quando você remove essas próteses depois de 1 ano. Nesse meio tempo, o que você tem observado de possível complicação ao longo desse tratamento, né? Quando a gente atrasa um pouquinho a troca das próteses plásticas, esses pacientes podem voltar com colangite. Por isso é que a gente sempre agenda a troca das próteses sistemática a cada 3 meses. As próteses metálicas, uma coisa que a gente descobriu ao longo da nossa curva de aprendizado aí, é que essas próteses metálicas elas podem migrar. Ela vence a estenose desaparece e a gente coloca próteses metálicas totalmente recobertas e o que segura a prótese no lugar é a estenose. Quando a estenose resolve, essa prótese pode migrar. Então, às vezes, a gente põe uma prótese metálica e o paciente volta 1 ano depois, você procura e a prótese não está mais lá. Sim. Então, uma técnica que a gente tem usado recentemente, que você foi um dos idealizadores dela, é colocar uma prótese metálica totalmente recoberta com sistema antimigração. Certo. Essa prótese você coloca igual uma prótese metálica totalmente recoberta e ela fica porque ela tem umas aletinhas que seguram essa prótese no lugar. Fica mais então a gente garante que ela vai estar lá depois de 6 meses, 1 ano. Maravilha. Uma vez tratado esse paciente, aí a gente então apenas segue clinicamente, né? Tirou a prótese com 12 meses e ele vai seguir do ponto de vista clínico para ver se tem alguma recorrência. Aí é por conta do clínico ou do hepatologista ou do cirurgião, né? Isso, exatamente. Eles vão ser acompanhados clinicamente, como eles fazem pelo transplante o resto da vida, e aí durante esse acompanhamento, os exames laboratoriais vão mostrar se tem alguma recidiva ou não dessa estenose. Eventualmente, pode ser feita alguma reabordagem depois? Se precisar, a gente pode retratar esse paciente. Se teve uma nova estenose, a gente vai tratar novamente esse paciente. Certo. Mas existe aquela condição que o fio guia não estava muito afim de subir. Você tentou, usou vários tipos de fio guia. E o que você pode fazer? Nessa situação, a grande novidade que a gente teve nos últimos anos foi a introdução da colangioscopia. Porque antes a gente tenta passar um fio guia numa estenose que você está vendo pela radiologia. Só que a radiologia ela é bidimensional. Sim. Às vezes eu estou achando que a anastomose está aqui e ela está aqui. Só que eu olhando pelo raio-x, eu acho que é a mesma coisa. Então, ao introduzir a colangioscopia, a gente tem uma imagem quase que tridimensional do que está acontecendo no interior da via biliar. E facilita muito a gente achar aonde está o orifício, se é que ele existe, e o tamanho desse orifício. Então, a colangioscopia facilitou muito a nossa vida para passar a estenose com o fio guia. Quer dizer, eu vou fazer uma endoscopia da via biliar. Isso. Tá? Para tentar identificar o orifício onde está a estenose, o ponto de estenose da anastomose ducto-ducto. A gente vê a estenose na radioscopia. Sim. Mas às vezes a gente tem um mínimo orifício, tá? Um orifício pontiforme, um orifício muito pequeno que você não consegue vê-lo na radioscopia. Quando você passa o colangioscópio, você tem uma imagem direta, você acha esse orifício e tem a vantagem de você orientar a extremidade distal desse colangioscópio, você consegue alinhá-lo para que ele fique no eixo
do pertuitozinho, do pertuito mínimo que ficou ali pela estenose, e aí você consegue direcionar a Passar o passagem do seu fio-guia fio-guia. diretamente ali. Depois que passou o fio-guia, você remove o colangioscópio e aí você entra com o dilatador, se for o caso para prótese plástica, ou já entra com a prótese metálica sem dilatação e já solta essa prótese. Na experiência sua, nos casos que você teve dificuldade, eu sei que você fez isso algumas vezes lá no Hospital Einstein. Por vezes você teve essa experiência. Antes disso, quando você não tinha essa possibilidade da colangioscopia, o que acontecia? Se a gente não conseguia passar o fio-guia de jeito nenhum, esse paciente tinha que ser mandado para a radiologia percutânea, radiologia intervencionista, ou até mesmo, depende se a radiologia não conseguisse, esse paciente tinha que ser reabordado cirurgicamente. Quer dizer, esse paciente tinha um inconveniente de, na melhor das hipóteses, ter uma drenagem percutânea, e um inconveniente de um dreno percutâneo, eventualmente ele podia até tentar um procedimento combinado percutâneo e endoscópico, mas ele tinha uma abordagem percutânea, um desconforto de uma drenagem percutânea e, eventualmente, o pior ainda, uma reabordagem cirúrgica. Exatamente. Quer dizer, a colangioscopia, nesse momento, agregou um ganho enorme, né, Gustavo? Com certeza. Antigamente, a gente conseguia resolver essas estenoses aí em 90% das vezes. Então, a gente perdia 10% dos casos, a gente era incapaz de passar o fio-guia e abordar a estenose. Hoje em dia, com a colangioscopia, a gente aumentou a nossa taxa de sucesso para mais de 95%. Então, parece pouco, mas para aqueles poucos pacientes é um ganho significativo uma vantagem de tratamento. Muito importante. Muito. Né? Então a gente melhora, agrega um pouco mais de qualidade ao nosso exame, porque a gente está vendo o que está acontecendo e facilita a passagem do fio. Tá? E às vezes a gente começou a reconhecer também o que estava acontecendo. Às vezes a gente vê fio de sutura no interior da via biliar, coisa que a gente, pela radioscopia, não conseguia fazer. Né? E aí você pode ir lá com uma pincinha tirar esse fio, facilita a passagem do fio de sutura, facilita a passagem do seu fio-guia. Ah, tá. Interessante isso. Agora, nesses pacientes, você tem que ter uma situação que favoreça a passagem desse colangioscópio, ou seja, essa via biliar distal precisa ter um mínimo de calibre? Como é que você trabalha nessa situação? O colangioscópio padrão tem 10 frentes e meio. Certo. Então a gente precisa de pelo menos 3 milímetros de via biliar. 3 milímetros. O colédoco distal, né, a via biliar do receptor, ela tem que ter no mínimo 3, 4 milímetros para a gente poder conseguir passar o aparelho e aí você vai conseguir depois passar o fio-guia. Quer dizer, tem toda uma situação, é um procedimento mais delicado. É um procedimento mais delicado, mais invasivo, geralmente feito por pessoas que têm um pouco mais de experiência em colangiografia. Em colangiografia. Né? Não é um procedimento para você começar de cara. Ele tem complicações, é tecnicamente mais difícil. A subida do colangioscópio é um pouco mais difícil porque ele é um pouco mais duro, né? Ele é um pouco mais rígido do que um catéter de colangiografia, mas com um pouquinho de experiência a gente consegue subir. Você vê alguma possibilidade de complicação da passagem do colangioscópio nesse paciente? Alguma chance de perfuração? O que você... Existe o risco de perfuração e a gente, para poder ter as imagens da colangioscopia, você precisa fazer injeção de solução. Tem que ter soro para você poder ver as imagens. E isso aí você acaba aumentando um pouco a pressão no intrahepático. Por isso é que a gente recomenda sempre a administração de antibiótico, porque você pode ter translocação bacteriana e infecção. Outra complicação que a gente pode ter quando você, por acaso, por algum motivo técnico, você falha na irrigação de água, de soro, é você ter ar. Então você pode fazer uma embolia e é uma coisa meio desagradável. Então a gente sempre trabalha com CO2 para a CPRE e sempre trabalha com irrigação de soro para a colangioscopia. Certo. Você acha que, então, nesses pacientes, hoje em dia, que são pacientes muito complexos, né, de transplante de fígado, mas de uma maneira geral, esses pacientes são tratados em centros terciários, né? É recomendável que eles façam os exames também em centros de endoscopia que tenham agregado esse tipo de tecnologia. O que você pensa? Facilita muito a vida, porque se você faz uma colange num lugar onde não tem muita estrutura, você vai ver a estenose e você não vai conseguir resolver o problema desse paciente, vai ter que encaminhá-lo. Então ele vai acabar fazendo dois procedimentos, que são 2 procedimentos invasivos que cursam com complicações. Então, se houver a possibilidade, o ideal é que ele seja sempre enviado para um serviço terciário que tenha toda a estrutura e que tenha a experiência para trabalhar
com estenoses pós-transplante. Nós, lá no Einstein, a gente tem a facilidade de ter, por exemplo, o Spyglass na sala, Sim, o colangioscópio. sim, claro. Então, você está com dificuldade, você simplesmente abre o colangioscópio e você consegue resolver o problema, geralmente, na primeira tentativa. Certo. Só lembrando que para poder passar o Spyglass, o paciente vai precisar de uma papilotomia, né? A gente sempre precisa fazer uma esfincterotomia, mas o ideal, quando você pensa em fazer uma colangioscopia, é que você não faça uma esfincterotomia muito grande, porque você precisa injetar soro no interior da via biliar para você ter as suas imagens da colangioscopia. Sim. Se você abre a papila muito, você tem dificuldade para segurar esse líquido no interior da via biliar. Então, a gente faz uma esfincterotomia pequena, o suficiente, 3, 4 milímetros, para poder passar o colangioscópio. Você faz a sua avaliação, você vê a estenose, você trata a estenose como for, e depois você vai ampliar a sua esfincterotomia e colocar as próteses. Se for necessário. Maravilha. Gustavo, às vezes as pessoas perguntam, os médicos mais jovens, ou aqueles que já têm experiência mesmo em CPRE, como adquirir a expertise em colangioscopia de uma maneira geral e, eventualmente, nessa situação. O que você recomenda e de que maneira as pessoas podem adquirir informações, agregar essa expertise ou o treinamento disso? De que maneira nós podemos colaborar com isso? Primeiro, a pessoa tem que ter experiência em CPRE para poder pensar em fazer a colangioscopia. Perfeito. E hoje em dia, a SOBED tem disponibilizado muitos cursos de hands-on nos eventos, nas SBADs ou eventualmente em outros cursos de hands-on de treinamento, onde você começa a ter contato com o colangioscópio. Então você vai aprender com alguém que já faz, como que funciona, como que manuseia, porque é um procedimento tecnicamente complexo. Sim. Mas para quem já faz CPRE, você já tem uma noção do que está acontecendo e aí você tem que acostumar com o posicionamento de mão do colangioscópio. Você passa a ter 2 controles, você tem o duodenoscópio e o colangioscópio, então você tem 2 controles de up e down. É uma coisa que você tem que ter esse contato, de preferência, com alguém que está te indicando, que está te ajudando, tá? Fora do paciente. Depois que você já está acostumado com essa tecnologia nova, você vai tentar fazer isso, de preferência com supervisão de alguém que já saiba o que está fazendo, para que você consiga adquirir a sua curva de aprendizado. Tá? E a SOBED tem disponibilizado esses eventos que facilitam esse aprendizado. Perfeito. Esse contato. Existe algum consenso que tenha sido trabalhado nesse sentido, algum consenso brasileiro ou internacional em relação à colangioscopia? Durante a SBAD 2024, foi lançado o primeiro consenso brasileiro de colangioscopia, com as indicações e os detalhes técnicos que todas as pessoas que querem incursar nessa área devem saber. Tá? E esse consenso ele tem recomendações para o uso do Spyglass no diagnóstico e no tratamento de lesões. Tá? E no nosso caso, que é a estenose pós-transplante, o consenso foi muito claro que a recomendação é que a colangioscopia é extremamente útil no estudo dessas estenoses e na passagem do fio-guia para permitir uma abordagem terapêutica. Então, a grande vantagem da colangioscopia é esse estudo e a passagem do fio. Maravilha. Ótimo, excelente, Gustavo. Você quer complementar mais alguma informação? Eu acho que parabenizar a SOBED por essa iniciativa de fazer esse tipo de SOBEDcast, parabenizar você também pela condução do nosso bate-papo, agradecer a presença de todos, né? E se alguém quiser alguma informação a mais sobre colangioscopia, nós lá no Einstein, a gente faz isso, não faz todo dia, porque não precisa, mas sempre que a gente está lá, a gente tem essa possibilidade de ajudar as pessoas que estão procurando esse conhecimento. Maravilha. Eu queria agradecer aqui ao Dr. Gustavo de Paula pela sua disponibilidade, mostrando a sua expertise no assunto e convidar a todos, então, que ouçam o podcast. Existem vários aí vários podcasts já editados, que consultem, então, esse consenso que foi lançado nessa última SBAD e que aproveitem essa oportunidade desses podcasts, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Hermelindo. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Tchau, tchau.